meu nono ano, tudo bom com vocês, meus amores? Bom dia, espero que vocês estejam todos muito bem, né? Estamos aí preparados para finalizar, né, a nossa semana, né, de últimas atividades, né? Fechando aí o nosso livro do segundo bimestre. Foi uma semana também, né, além de fechamento de conteúdo, foi uma semana que vocês puderam também finalizar as revisões, porque a gente enviou todas as revisões de todos os conteúdos para vocês poderem fazer, né? Então, a partir de segunda-feira, todos os professores de todas as disciplinas estarão, né, fazendo a correção no modo tira dúvida, tá? De todas as revisões que foram passadas para que na outra semana de agosto nós possamos aí fazer as nossas avaliações, né? Que serão estilo quizzes, né? Dessa vez, ok? No computador. Então, dessa vez, aí, estudem bacana, tá? Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. As questões das revisões que vocês tiverem dúvida, né? Ou que fizerem uma resposta que vocês não tenham tanta certeza, circula, faz uma marcação no caderno de vocês, na folhinha de vocês, para que na hora que o professor estiver explicando, vocês lembrem e possam esclarecer aquilo que não ficou tão claro assim, ok? Bom, meus amores, a tia aí tá dando continuidade na disciplina de história, tá? Que o professor Ubiratã não faz parte mais do corpo docente da escola. Então a tia, né, vai dar continuidade com a disciplina de geografia, que já era minha, e de história, né, que a tia vai dar continuidade aí com vocês, que também é uma disciplina aí que a tia gosta pra caramba, ok? Bom, meus amores, hoje a gente vai falar do capítulo 8, tá? E um assunto muito bacana, que por sinal nós até já debatemos muitas coisas, né, em relação a esse assunto, o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos, né, o ano passado em geografia, esse ano mesmo, né, a gente está falando muito da questão da Europa, mas muitas das vezes a gente fala sobre algum aspecto relacionado à Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o capítulo de hoje ele vai mostrar para gente qual é o cenário histórico, né, que se constituiu o mundo quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ok? Então vamos lá, meus amores. Bom, a gente aí tem uma imagem, tá, que leva a gente a refletir e pensar muito que essa imagem aí ela mostra o desfecho da Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma das maiores catástrofes mundiais aí que nós tivemos aí em nome da história, né, humana. A Primeira Guerra Mundial ela foi, né, muito difícil, teve aí milhões de mortos, muitas cidades destruídas, né? Demorou-se um tempo para que elas pudessem até se reconstituir, mas a gente sabe, né, que o final da Primeira Guerra Mundial propiciou, né, motivos para que reiniciasse aí a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha querendo dar uma revanche, né, nos países aí que tinham vencido, que eram os países da Tríplice Entente, né? Então, o final da Segunda Guerra Mundial, né, ele se finalizou com um acontecimento muito triste, né, que foi a questão aí da bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né, que ficou marcado aí na história e até hoje tem consequências gravíssimas, né, para as pessoas que passaram por aquele período de contaminação, né, da questão da bomba nuclear aí, né? A gente também aí pode falar sobre a questão do Holocausto, né, que foi todo o massacre sofrido aí pelos judeus, né, na mão de Adolf Hitler, que não aceitava, né, a questão da raça, da etnia, né? Não vou nem falar raça porque essa característica raça ela nem se utiliza mais, né? Nos livros antigos a gente até utilizava. Se hoje em dia o termo correto é a gente falar de etnia, mas na época lá da Segunda Guerra Mundial, Hitler referia-se, né, a populações de etnias diferentes com raças diferentes, né? E a probabilidade dele era fazer o que? Era eliminar essas pessoas e deixar a Alemanha com uma raça pura,
chamada de raça ariana, que eram as pessoas de características alemãs, de pele muito clara, de olhos claros, de cabelos claros, né? Então, pessoas de características judias, ou que eram árabes, né? Ou pessoas aí que eram ciganos, pessoas que tinham algum problema físico. Todas essas pessoas aí passaram por esse período do Holocausto, que também é outro fator que marcou muito a nossa história, tá? Então, galerinha, a gente começa aí falando, né, dessa bomba aí da Hiroshima e Nagasaki que marcou. A gente também não pode deixar de comentar que após a Segunda Guerra Mundial tem outro desfecho a nível ideológico, que é a divisão entre capitalismo e socialismo, né, que também vai gerar várias disputas e várias guerras, né, que envolveu aí esses dois cenários ideológicos aí, ok? Bom, galerinha, vamos aí falar um pouquinho da Guerra Fria, né, que é um dos acontecimentos após a Segunda Guerra Mundial, que também se tornou assim marco, né, bem significante. E o ano passado nós batemos muito nesse assunto, né? Falamos muito da questão da Guerra Fria, né? E aí eu vou começar com um trechinho, tá? De um comentário do historiador Mark Ferro, tá? Que é famosíssimo. Vale a pena vocês pegarem artigos, qualquer material desse historiador para que vocês possam ler, tá? Porque é muito bacana. E ele fez a seguinte frases aí sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria é um conflito que veio de reboque da Segunda Guerra Mundial, mas cujos protagonistas, os Estados Unidos e a União Soviética, souberam contornar antes que se tornasse uma terceira guerra mundial. Daí o nome Guerra Fria, pois o conflito foi congelado. Então, assim, aos olhos, né, de todos, a guerra mesmo, o conflito entre essas duas grandes potências, né, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, na verdade os dois países nunca chegaram, né, a guerra de fato, a atacarem um território do outro. Não, não houve isso, tá? Foi uma guerra de disputas, foi uma guerra de ameaças, né, aonde eles queriam assim mensurar quem tinha um maior poder, quem se destacava mais no cenário internacional, quem conseguia o maior número de aliados capitalistas ou socialistas, né? Então foi um período em que, né, os historiadores usam esse termo, foi um conflito congelado. Por quê? Porque ele de fato não aconteceu, mas aconteceu em outros países, como foi, por exemplo, a Guerra da Coreia, né? A guerra entre as duas Coreias aconteceu justamente por interferência dos países dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Um lado da Coreia era capitalista e o outro lado da Coreia era socialista. Então, essa luta, essa guerra que teve entre os coreanos, na verdade, era por uma questão de influência desses dois países, tá? Tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, tá? Mas dizer que eles realmente vieram a lutar, isso não aconteceu, ok? Bom, os Estados Unidos e a União Soviética, né, foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Eles comporam aí, né, o mesmo time para poder derrotar a Alemanha, a Itália e o Japão, certo? Porém, eles apresentam sistemas econômicos diferentes, né? O que a tia já falou para vocês. O primeiro capitalista, o segundo socialista. Lutaram juntos para vencer a ofensiva nazista, né? Ou seja, o nazismo era uma característica, né, ditatorial aí que surgiu na Alemanha com a figura de Hitler, tá? E assim como surgiu o nazismo na Alemanha, a gente tem o fascismo na Itália, que surgiu sob a liderança de Mussolini, tá? Então, assim, mas na verdade, tanto o fascismo quanto o nazismo possuíam as mesmas características, tá? Ideológicas, não tinha muita diferença, não. Bom, era previsível, né? Que nem os historiadores falam aí, que essa união não durasse por muito tempo, porque cada um tinha, né, os seus interesses econômicos, políticos e sociais que eram diferentes, tá? Bom, quando a guerra acabou em 1945, os países entraram aí numa disputa de uma hegemonia global. O que é uma hegemonia? É uma característica de querer tomar o poder, né? E imperar com esse poder sobre o maior número de países
possíveis, entendeu? Então, para isso, eles faziam essas ameaças, disputas de quem tinha melhor armamento, de quem fazia, né, a melhor tecnologia, para poder intimidar o país, né, o contrário. E aí a gente tem essa charge aí muito bacana, tá? Que vira e mexe, ela aparece aí nas questõezinhas de vestibulares, nas questõezinhas de concurso, né? Que ela mostra aí dois planetas, né? Como se fosse um planeta capitalista, né? Liderado pelos Estados Unidos, e um planeta socialista, liderado aí pela União Soviética, e ambos estão aí, né? Jogando uma bomba atômica para lá, uma bomba atômica para cá. Isso daí, né, mostra-se que tanto um quanto o outro se envolveram em vários tipos de conflitos, né? Mas que na verdade um jogava a bola para o outro, né? Para poder tirar algum tipo de vantagem. A gente não pode esquecer, né? Do fornecimento de empréstimos, porque uma das formas com que esses países tinham de conseguir arrebatar os outros países que tinham sido destruídos pela Segunda Guerra Mundial era fazendo o quê? Era emprestando dinheiro e fazendo com que esses países ficassem dependentes, né, das regras ditadas por eles aí. Então vamos lá, galerinha. E aí, nesse sistema de empréstimo, né, que eles iam na maior boa vontade, querendo aí fazer, né, a ovelhinha do bem para poder ajudar o amiguinho, na verdade isso não era certo não, tá? Eles na verdade tinham outros interesses além dos econômicos, né, que era tomar posse aí desse território e fazer com que esse país se tornasse dependente, ora da doutrina capitalista, ora da doutrina socialista. E aí surgiu o Plano Marshall, tá, que é muito famoso, e o Comecon. Bom, enquanto a União Soviética ampliava a sua área de influência pela Europa, né, os Estados Unidos acabaram buscando uma estratégia capaz de deter o avanço soviético, ou seja, começaram a pensar, caraca, poxa, a gente está aqui no continente americano, né? A vantagem da União Soviética é que ela está muito próximo ali, né, aos países, né, que sofreram muito com os desgastes da Segunda Guerra Mundial. Então eles começaram a pensar, arquitetar um plano para tentar conter esse avanço de ajuda socialista que a União Soviética estava fazendo. Vai ser aí que o presidente na época, né, Henry Truman, ele vai fazer um conjunto de medidas de ajuda econômica chamada de doutrina Truman, tá? Aonde a principal característica é fazer um plano de recuperação da europeia, ou seja, de ajuda aos países que queriam se reconstruir da guerra. É lógico que com isso, né, quando o país ia lá e assinava esse acordo, ele se tornava aí dependente aí dos Estados Unidos, né? Então eles financiavam a reconstrução dos países atingidos na guerra. Além disso, né, eles também queriam, que não são bobos nem nada, ampliar sua área de influência, evitar que os países europeus em dificuldade se aliassem à União Soviética, né, e se tornassem socialistas, e manter afastada do Oriente qualquer influência soviética, combatendo a possibilidade, né, de que o país virassem aí socialistas, aderissem, né, ao regime socialista. E aí essa charge na época, né, ela serviu como propaganda para poder levar o Plano Marshall, né, para os países que quisessem ajuda, né, de reconstrução aí da guerra. Bom, a União Soviética, porém, não ficou atrás, né? Assim como os Estados Unidos criou um plano para poder ajudar os países, né, a se reconstruir, a União Soviética também vai fazer a mesma coisa e vai criar aí, né, a Comecon, com o mesmo objetivo que o dos Estados Unidos, oferecer ajuda mútua de reconstrução para os países que tinham sido destruídos aí da guerra, né? Ou seja, um lançava uma ideia, o outro ia lá e lançava a mesma ideia. Então eles estavam aí sempre no mesmo patamar de igualdades, né? E tentando avançar um degrau de cada vez. Bom, galerinha, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né, foi uma organização do Tratado do Atlântico Norte que procurou tentar viabilizar a paz, né, entre esses dois países aí para tentar acabar com essas ameaças tanto de um bloco quanto do outro. Então faziam parte, né, da OTAN a Alemanha Ocidental, a Bélgica, o Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Grécia,
França, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia, né? Mas na verdade não durou muito tempo essa paz, né? Que eles queriam aí implementar. Bom, aí o que que acontece? O Pacto de Varsóvia foi o pacto criado pela União Soviética de ajuda mútua aos países que queriam também se reconstruir da guerra e aderir também ao sistema socialista, que eles não eram bobos nem nada, né? Então, criou a doutrina Truman, né, dos Estados Unidos, e a União Soviética vai criar aí o Pacto de Varsóvia para tentar arrebatar a maior quantidade de países, né, socialistas aí para compor o bloco. Outra característica também que a gente pode falar do pós-guerra, por incrível que pareça, foi a corrida armamentista. Isto mesmo, galerinha, corrida armamentista. Mas, tia, o que significa corrida armamentista? Eles lutavam, guerreavam, tinha uma corrida para que quem planejava a arma mais potente? Era isso mesmo, tá? Era a produção de armamentos que vai se tornar cada vez mais aprimorada, com uma tecnologia mais avançada. Então, cada vez uma potência, né, dizia que tinha lançado um armamento mais poderoso, que sobressaísse mais, aí o outro ia lá e fazia a mesma coisa, né? E naquela época todos temiam os Estados Unidos porque sabiam, né, do poder bélico dos Estados Unidos devido à bomba aí que ele jogou em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, na verdade, essa briga aí armamentista, né, com equipamentos atômicos, né, equipamentos bélicos mais potentes, vai acontecer aí durante um bom tempo. Outra característica, a corrida espacial, ou seja, eles começaram, tanto o bloco capitalista quanto socialista, a desenvolver, tá, a tecnologia espacial para ver quem seriam, né, os primeiros homens a chegar na Lua. E aí os Estados Unidos saiu na frente, né? E a gente tem aí, né, o Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar, né, na Lua e se tornar aí, né, o primeiro estadunidense, o primeiro homem, né? Então os Estados Unidos aí ficou muito, como é que eu vou dizer, envaidecido por saber que chegou lá e que conseguiu, né, sair na frente da União Soviética em mais uma vantagem. Outra característica, galerinha, do pós-guerra, infelizmente também foi a divisão da Alemanha, né? A Alemanha, assim como a Primeira Guerra Mundial, que ela saiu em desvantagem, né, e teve que assinar o Tratado de Versalhes, né, assumindo a culpa pela guerra, dando dinheiro para poder reconstruir os outros países, na Conferência de Potsdam, né, também ficou aí determinado que a Alemanha ia ser dividida, né, em 4 forças distintas, uma dos Estados Unidos, uma da França, uma da Grã-Bretanha e uma da União Soviética. E aí a tia colocou esse mapinha aí para vocês, que está lá no nosso livro, que vocês podem visualizar melhor, né? E depois, com o passar do tempo, a gente vai ter aí a divisão entre a Alemanha ocidental e oriental, uma capitalista e uma socialista, e a criação do Muro de Berlim, né? Que dividiu durante muitos anos muitas famílias que não tinham, né, como estar atravessando o muro para poder ficar perto dos seus entes queridos. Outra coisa também que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, que é interessante também a gente falar, que foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada, né, justamente para tentar apaziguar qualquer tipo de conflito a nível mundial que pudesse vir a ocorrer. Porém, a ONU, né, todos vocês sabem, é uma instituição onde a sede fica nos Estados Unidos e, infelizmente, isso não é visto com bons olhos por outros países, né, que acham que é desnecessário que tenha ficado. Se é uma organização que une, né, com características de paz, os países, né, do mundo, eles não acharam legal que ficasse lá, porém não mudaram, né, ainda continua existindo. Bom, galerinha, outra questão interessante foi a questão da Palestina, né, e o Estado de Israel, que foi a criação
de um Estado, né, para poder colocar os judeus que vinham há anos aí sofrendo pela peregrinação em busca de uma terra, né, que pudesse ter condições de eles poderem sobreviver. E para isso vai começar um movimento chamado de sionismo, que é um termo derivado, né, de um monte localizado na cidade de Jerusalém, aonde eles buscavam aí a terra prometida. Então, a questão da criação da Palestina é um outro fator, né, que vai entrar aí em debate na Organização das Nações Unidas, porque vai ser motivo de conflito, né, e de muita disputa territorial entre os países ali que faziam parte no Oriente Médio. Na verdade, essa questão da Palestina, né, pela instituição aí desse Estado de Israel e por um lugar para os judeus, ainda é tema de discussão até hoje, tá? Bom, galerinha, todo o nosso conteúdo tá aí na página 54 a 68. Deem uma olhadinha, façam as atividades e qualquer dúvida, a tia está à disposição de vocês lá no canal Tira Dúvida, ok? Estudem, façam a revisão, tá bom? E qualquer dúvida, chamem a tia aqui. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Bye, bye.